Se você acompanha futebol, mesmo que de longe, sabe que um tema que tem gerado muita discussão nesse esporte é a chegada do VAR. Muitas vezes o problema é a demora com que tem uma resolução, muitas vezes é usado para esfriar o jogo, mas ainda que existam críticas, é inegável que essa ferramenta tem ajudado a trazer muito mais objetividade e assertividade para as decisões. Se nós trouxermos esse exemplo para a realidade das empresas, você percebe alguma familiaridade? Nesse módulo, você verá como a estrutura dos negócios se transformou nos últimos anos, especialmente com a chegada do digital. Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo de formação, atualmente eu lidero o time de recrutamento e seleção do Nubank e toda a minha carreira foi dedicada a essa área. Já trabalhei em empresas de diversos segmentos e com relação ao tema do nosso módulo, eu como muitos brasileiros já sonhei em ser jogador de futebol, sou apaixonado por esse esporte e no momento estou feliz de poder fazer essa conexão desse esporte que eu tanto amo com o mundo do trabalho. A missão desse módulo é preparar o líder para guiar seu time com vistas ao futuro, enquanto entrega os resultados do curto prazo. Então, vamos entender um pouquinho mais as diferenças da velha para a nova economia? A velha economia, ela se caracterizava por um ambiente bastante linear, empresas previsíveis, segmentos muito concentrados, com uma barreira de entrada muito difícil para novas empresas. As empresas estavam focadas em olhar para o passado, dados históricos, pesquisas de mercado, olhar muito mais para a tendência do que ditar as tendências e transformar o ambiente de negócio. Já na nova economia, as empresas também olham para dados históricos, elas também querem saber as tendências do mercado e o que os seus clientes estão pedindo, mas existe uma característica de um trabalho muito mais colaborativo. O acesso a dados permite que as pessoas não só repitam tendências, mas possam criar novas tendências e antecipar muitas vezes essas tendências de mercado. Acho que uma característica importante da nova economia é que as empresas estão menos preocupadas em ser a melhor empresa do segmento para se tornarem as melhores empresas para o segmento, para o ecossistema. Eu acho que essa é uma grande transformação. Se a sua empresa é líder de mercado hoje, não significa que ela será líder no futuro. Dá uma olhada nessa frase do Salim Ismail. É preciso se livrar das velhas ideias. Então vem comigo conhecer os 7 princípios da nova economia. O primeiro princípio é o do propósito. Não tem empresa na nova economia que não tenha um propósito muito claro e que comunique ele para os seus clientes. Uma empresa que eu admiro muito é o Google. Não sei se você sabe, mas o propósito do Google é organizar a informação do mundo. E eu, como cliente, consigo sentir e perceber esse propósito em cada produto que eles lançam e disponibilizam para o mercado. O segundo princípio é o princípio do cliente no centro. O exemplo que eu escolhi para compartilhar com você é a Perso. A Perso é um novo produto da L'Oréal, que utiliza inteligência artificial para escanear a imagem da pessoa e conseguir oferecer um produto de batom, vários produtos de skincare, no maior nível de customização possível. O princípio 3 é de que é possível criar uma demanda. Existe uma história muito famosa de que quando Steve Jobs apresentou pela primeira vez dentro da Apple o iPhone, todo o time de executivos foi contra. Naquele momento, o iPod era o produto mais vendido da empresa, tinha receitas muito grandes e o Steve Jobs estava propondo um serviço que provavelmente substituiria aquele que era o carro-chefe da empresa. A reação inicial foi de resistência, mas o Steve Jobs estava tão convicto de que aquela solução poderia transformar a sociedade que ele levou adiante e o resultado todo mundo já sabe qual foi. O princípio número 4 é de falhas e flexibilidade. Acho que uma característica muito importante que a nova economia trouxe é esse entendimento de que as empresas vão errar, mas especialmente vão aprender a partir desse erro e vão se tornar empresas mais leves, mais flexíveis para buscar uma nova solução. Então, uma coisa que se diz muito é, se for para errar, que se erre rápido e que se aprenda sobre esses erros para que numa próxima solução a gente possa fazer diferente. O princípio número 5 fala sobre o ambiente de incerteza. Como você sabe, o mundo é cada vez menos linear, cheio de ambiguidade, e isso com certeza impacta o planejamento das empresas. Um exemplo recente que impactou a maior parte das instituições financeiras foi o lançamento do Pix. Esse projeto exigia uma série de adaptações, muito desenvolvimento interno dentro das empresas para conseguir criar um produto que atendesse dentro da velocidade com que aquela nova solução seria lançada, envolvendo órgãos regulatórios, decisões políticas, governos, tudo isso dentro de um período muito curto e específico de tempo. O princípio 6 é oportunidades na crise. Imagino que, assim como eu, você deve estar imediatamente pensando na pandemia, que foi um super desafio para todo mundo. E um exemplo perfeito disso são as empresas de delivery, que do dia para a noite se adaptaram, criaram soluções melhores para permitir que as pessoas pudessem receber comida, serviços e tudo que elas precisam para o seu dia a dia no conforto da sua casa. E o último princípio, o princípio número 7, é inovar para continuar. Temos muitos casos, mas o primeiro caso que me vem à memória é a Magazine Luiza, uma empresa de varejo de muitos anos que vem fazendo um processo muito interessante de transformação digital e se preparando para se manter relevante por muitos anos ainda.
E para que os 7 princípios da nova economia funcionem e sejam vividos na prática, eles exigem modelos de gestão cada vez mais flexíveis. Os novos modelos de negócio podem se dividir em 4 grandes grupos. O primeiro deles, criativos, trabalham basicamente com bens intangíveis, ganham dinheiro com o que gostam, tendo equilíbrio e propósito. O segundo grupo são os escaláveis, com crescimento exponencial e alta materialização do lucro. O terceiro grupo é os sociais, que trabalham com o objetivo de gerar impacto positivo na sociedade. E o quarto e último grupo é dos inovadores corporativos. Trata-se da busca e estímulo das empresas para fomentar e desenvolver empreendedores internos, também conhecidos como intraempreendedores, que têm o objetivo de testar novas ideias para garantir que a empresa se mantém relevante para os seus clientes. Para que uma empresa continue líder no mercado, é importante lembrar que para ganhar um campeonato é preciso estudar os adversários. E aí, que tal colocar a mão na massa? Pense na empresa que você trabalha ou na escola, instituição que você estuda. Quais são os riscos do principal produto ou serviço hoje não ser relevante daqui a 5 anos? O que você faria para mitigar o risco? Quais as oportunidades que esse risco traz? E por fim, o que faria para a oportunidade acontecer? E aí, como foi fazer mão na massa? Foi tranquilo? Agora, dá uma olhada nesse pulo do gato. Aquecimento não cansa. Na nova economia, ficar parado é pior do que pegar o caminho errado. Isso significa que a mudança é constante e a inovação precisa acompanhar esse movimento. Na nova economia, o nosso papel como líder é liderar a nossa equipe rumo à inovação. E agora, para ajudar você na busca dessa transformação para a inovação, eu trouxe aqui 3 dicas que acho que podem te ajudar. Dica número 1, substituir o que pelo porquê. É fundamental que cada produto, serviço, campanha que você entregue tenha um propósito e um sentido muito claro. E isso é percebido pelas pessoas. Então, garanta que em tudo que você fizer, você tenha um porquê e um sentido muito claro. A dica número 2 é liderança coletiva. Seu papel como líder é construir um ambiente, uma cultura onde todo mundo se sinta à vontade para contribuir e, acima de tudo, que você aprenda a escutar genuinamente as ideias que estão vindo do grupo. E a última dica que eu tenho para você é que o seu papel como liderança é de focar em criar um ambiente de cada vez mais bem-estar e encantamento para o seu cliente. Esse é um fator fundamental da nova economia, a forma como o cliente se sente com relação à sua empresa, o seu produto, o seu serviço. A minha jornada com você se encerra por aqui. Espero que você tenha aprendido, curtido. Eu agradeço por você ter vindo até aqui comigo e eu te desejo muito sucesso. Até mais!